Estamos a marcar a história da igreja, trazendo a história que nós temos percorrido, mas com a vantagem de a história ser contada na primeira pessoa. Membros da IEPA, membros do pentecostalismo, igreja no geral. Nós temos figuras que podem falar da igreja ainda na primeira pessoa. Reverendo Lourenço, Reverendo Martinho, Reverendo Vitor, são imponentes figuras que são as chamadas enciclopédias vivas. E nós temos a graça de tê-los no nosso meio. Fazemos vênia. Eu costumo dizer todos os dias que sou um jovem abençoado e as pessoas perguntam se já tenho milhões. Não, ainda não. Na conta bancária não. Mas eu tenho a graça de participar de momentos como esse. Não é todo jovem que tem a graça de estar ao lado dessas figuras, de ouvir na primeira pessoa a história da igreja. Você que está aqui presente pode participar. Daqui a pouco vamos ter novamente o pastor Israel, se consegue nos ouvir. Consegue. Você que está aqui pode participar. Se tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, você quer saber alguma coisa em particular da nossa igreja, em particular da história, daquilo que ouviu, se não compreendeu alguma coisa, os mais velhos estão aqui, disponíveis para responder, para trazer a história à tona. Daqui a pouco nós vamos passar a palavra, pode preparar a sua pergunta, é só sinalizar. O protocolo que nós temos aqui é eficiente, já temos aí um sinal, Mamsidon, é assim que eu trato carinhosamente, Mamsidon. Daqui a pouco vamos ter a sua intervenção. Presbítero Rosaneiros. Acrescentando as suas palavras, se calhar só vou estragar. E é para dizer o seguinte: para quem está aqui a acompanhar, estão a ouvir os nossos oradores a citarem vários nomes. Alguém ali consegue citar um nome que eles disseram para ganhar um cartão de recarga já no final do encontro? Meu Deus! É só levantar e dizer um nome. Se estiver certo, os oradores confirmarem, já ganhou o cartão. Faz favor. Sim, pode citar o nome. Pode citar. Está certo, falaram Joaquim Cartacho aqui. Está certo, sim? Ok. Mas tem que seja bom pastor. Pastor,
Não vou te dar saldo no final, é mesmo só lá na igreja no Redentor. Prezada igreja, mas eu quero, pegando nessa deixa do nosso reverendo Martinho, eu vou agora passar para o pastor Vitor Lourenço. Pastor Vitor Lourenço, afinal, a divergência entre os brancos e os negros é mesmo só porque não aceitavam levar nosso corpo e também por causa do içar da bandeira lá na igreja, né? Não, também houve outros princípios que ele estava exigindo. Quando não é casado, não pode subir no corpo. Assim está tudo certo. Esse também foi um dos motivos. Muito bem, pastor Vitor. Quer dizer que tinham outros motivos. Presbítero Sidão, já vai preparar. Pastor Israel, nós conseguimos ver que vai volta e meia acenando e confirmando toda a história passada aqui pelos nossos imponentes, eu chamo os rinocerontes, sabe? As figuras. Irmãos, a felicidade que o reverendo Lourenço externou é de termos um jovem afincado, dedicado a estudar a história da igreja. O pastor Israel é uma dessas figuras que muito tem lido, muito tem investigado. Pastor, vamos dar mais alguns segundos antes de termos a pergunta do presbítero Sidão. Pastor Israel, faz favor. Muito obrigado. Eu quero, talvez, aquilo que o reverendo Martinho está a falar, quero, talvez, contribuir com um pouquinho também com isso, e eu reafirmo o que o Estado falou também, faz muito sentido com algumas coisas que eu disse, sim, de fato, até porque é gerenciado. O reverendo Martinho falava, e um ponto que nós dizemos é, por exemplo, que a primeira congregação pentecostal de Angola, ela não vai surgir no período aí, no guarda-sol, no ano 52 ou então 50. Vai surgir, na verdade, no contexto de 49, quase 50, em Benguela, na rua 5 de outubro, quando a missionária Stati vai mudar o bilhete para Benguela para poder ir para o Estado missionário Carvalho, que depois de Portugal, com a ajuda que ela tinha pedido na carta que ela enviou na Convenção de Cidadãos de Portugal. Chegando em Benguela, eles vão construir uma casa. E nesta casa que eles vão alugar, eles vão começar uma congregação ali. Na casa vai ter um espaço, vai ter uma congregação, vão fazer culto ali. E vão fazer uma mulher ali naquele local. E depois, anos depois, vai trabalhar também na missão lá no Quase Chico. Mas, quando os padres chegarem em Angola, eles foram uma conferência que é da Aliança Evangélica, não correta, da Aliança Evangélica, e eles ficaram sabendo que não tinha no Quase Sul, uma missão protestante. E então, eles entenderam que seria o ponto assim, lugar da missão que eles iriam implementar. Até porque, naquele contexto, as autoridades exigiam que, para começar uma missão, tinha que definir um lugar. E foi então ali, nos chileses, que eles definiram que o lugar que eles iriam agir era no Ponto Sul. Só que, infelizmente, o Edmundo está não ouve. Mas não sem deixar uma ovelha grande para Cristo, porque ele ganhou um Bimboa, que é o primeiro angolano que se converteu à mensagem pentecostal através de Edmundo Estado, ali na região do Pinheiro, que também eu venho até representar com a sua família, porque aceitou o Deus dos brancos, digamos assim. E então, como o pastor Martinho, o reverendo Martinho, depois que morre o Estado, a igreja americana, a Deus, manda a missionária voltar para ser consolada e cuidada. E também entra no mundo as guerras, né? A Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Isso lhe atrapalha a volta da missionária em Angola. Então, em 49, ela volta para Angola. Depois de tantos desafios e complicações, ela volta. E quando ela volta, em 49, depois ela então vem lá em Catacho, quando começa uma obra lá em Benguela, uma congregação, e depois então mudam-se para o Quase Sul. E no Quase Sul eles começam o trabalho. O que aconteceu? Nós temos aqui que pensar também nesses fatos. A missionária Stati era a pessoa que recebia o dinheiro e sustentava a missão e via ajudamento. Joaquim Carvalho era um português. E como Angola era uma colônia de Portugal, era uma província de
de Portugal, a missionária não era seria muito bem vivida por ser americana. Então, Joaquim Cartacho vai tomar frente, porque sendo português, as coisas ficam mais fáceis para ser aceito diante das autoridades. E também, porque ele falava melhor português do que era, digamos. E então Cartacho vai pedir autorização que se coloque e se permita fazer uma missão. Só que as autoridades vão autorizar, não que Cartacho funde uma missão, em nome, por exemplo, de alguma instituição, mas que Cartacho, em nome pessoal, possa dar aula aos nativos no Pão de Açúcar. Só que o intento missionário de Cartacho, da missionária Estado, era tão elevado que eles, antes mesmo do reconhecimento da missão, eles já estavam a pregar, a evangelizar. E isso foi muito rápido. Isso é tão sério que em 50 eles estavam lá e só foram reconhecidos em 52. E construíram então o espaço, morando ali na região, ganharam muitas armas, começaram a construir até mesmo templos, até que em 57, infelizmente, as autoridades mandaram fechar a missão do Pão de Açúcar. E por que mandaram fechar? Primeiro, porque naquele contexto tinha um predomínio católico elevado. E naquele contexto da Angola da época, os católicos tinham primazia diante da lei de Deus. E segundo, o irmão de Joaquim Cartacho havia colocado algumas placas com o nome das igrejas nas aldeias. A palavra pode não ser aldeia, mas eu vou usar a palavra aldeia aqui. E isso também provocou muitos católicos. E como já tinha o fato de que a missão não era apenas uma missão, mas era praticamente várias igrejas, uma missão bem abundante, então as autoridades decidiram fazer o quê? Decidiram fechar a missão. Por quê? Porque eles tinham permissão para dar aulas aos nativos e não para formar uma missão. Então encerra a missão. Só que Cartacho vai ser proibido não apenas de estar no Pão de Açúcar, vai ser proibido de se aproximar do Pão de Açúcar, vai ser proibido de ter alguma missão em qualquer parte de Angola. Mas então, em 58, Cartacho, que foi para Lisboa em 57, volta para o Pão de Açúcar e faz então um culto de despedida com os irmãos ao ar livre. E na madrugada de 58, que eles estavam no céu de Manuel Martins, Manuel também Cartacho. O que vai acontecer? Vão estar dormindo e na madrugada vão ser interrompidos por policiais que vão bater a porta e vão levá-los para a prisão. Eles ficam mais ou menos 20 dias ali, sem informação da família, e depois acabaram sendo soltos e foram enviados para Luanda. Chegando em Luanda, 58, depois aí para 59, Cartacho vai ter contato com metodistas e com a Igreja de Jesus Evangélica, a Igreja dos Brancos, fundada por Ricardo da Ribeira, juntamente com sua esposa Beatriz da Ribeira. Que de toda essa igreja, que o nome é de Igreja Evangélica, na mão de Goiás Filhos vai se tornar a Assembleia de Deus, que hoje se tornou uma polícia. Mas vamos chegar lá mais para frente. O que vai acontecer? O Cartacho chega em Luanda e não, como missionário, ele não poderia, à luz da lei, abrir missão nenhuma. Mas porque ele começou um trabalho em 59. Isso aí no mês de julho de 1959. Talvez a ata diz que é 20 de julho. Mas esse 20 de julho foi a ata em que tem o culto público. Mas o trabalho missionário começa antes, porque no próprio dia 13 de julho desse ano, ele já tinha batizado pessoas. Então, posso dizer que em 1959, em julho, dia 20, se funda a Igreja Evangélica Pentecostal de Luanda. Olha como esse nome parece conosco. Sapato para agora, Igreja Evangélica Pentecostal de Luanda, 59. E então, por que é importante pensar nisso? Porque é a partir daqui, desse contexto, dessa igreja, que o Cartacho funda, vai para Portugal nesse mesmo ano, 4 de dezembro de 1959. Então, Luiz Arce vem assumir o seu lugar nessa igreja. E Israel vai fazer o quê? Vai juntar muitas das ovelhas que estavam ali no contexto das
e vai colocar na igreja Jesus evangélico. E vai ter alguns atritos. Os nomes dos estados portugueses que tiveram atrito com os angolanos, um deles é o Israel Goiás Pires, outro é o André Pereira e o outro é o Luís Arce. E quais eram os problemas? Acrescentando aquilo que o Reverendo Martino acabou de falar. Um dos problemas também era que eles estavam a se comunicar, por exemplo, com os hinos nativos, os hinos cantados no nosso dialeto. Tem uma carta que alguns irmãos enviam, escrevem, para reclamar sobre isso, inclusive reclamando ao missionário Martins Joaquim Carlos, que estava em Portugal. E nessa carta, o irmão envia, diz que esses missionários têm implicâncias com os nossos louvores cantando em dialeto. Um desafio também é que, por exemplo, Israel Goiás Filho tinha dificuldades de ir até os secos. Ele trabalha na cidade, eles iam, por exemplo, no Cazenga, porque teve uma contribuição aí dos brancos do Cazenga, então, mas indo nas classes para fazer visita, não fizeram isso, ao ponto de que parece que tem uma certa desunião. Um outro ponto também que a gente percebe ali é que os nativos, os autoctones, não podiam, e aqui no caso de Reverendo Pereira, não podiam também, no Goiás Cristo, também não podiam questionar, por exemplo, sobre as finanças do contexto da igreja. E isso vai deixando o quê? Vai deixando muitos dos líderes, muitos dos irmãos angolanos ali chateados. Então, com o fechamento da missão no Kwanza Sul, e agora com a igreja em Luanda, eu lembro que estou em Luanda, nas mãos de homens que têm assim, aura de desconfiança pela forma como tratam às vezes algumas questões, chega então 70, quando começam a vir mais missionários, e em 71, Israel Goiás Filho vai transformar a Igreja de Deus Evangélica em Assembleia de Deus Pentecostal. Isso, na verdade, temos que aqui ser sinceros, era, de certa forma, entre aspas, benéfico, diante do quê? Diante do problema que aconteceu no nosso país em 61. 61 é marcado por esse início ali dos movimentos de libertação. E infelizmente em 61 não, isso aqui está fazendo live. Nós perdemos muitos dos nossos obreiros, muitos angolanos, muitos cristãos angolanos no Kwanza Sul, por exemplo, perderam a vida. Por quê? Porque estavam se dedicando ao trabalho, cuidando das pessoas, homens como Simão Vieira Bumba, homens como agora os nomes estão fugindo aqui, mas Jaime Bernardo, por exemplo, da Silva, Felipe Fortunato, também, que se destaca também sofreu perseguição e foi morto. E o que se sabe, por exemplo, é Domingos Felipe, que também, Mariano, que também foi praticamente alguém morto nesse contexto. E até mesmo conta-se de um dos angolanos líderes que foi enforcado. Então, de certa forma, o que está acontecendo nesse contexto ali? Ter uma cobertura que vem do nome de Portugal como Assembleia de Deus é benéfica. Por quê? Porque quando os angolanos não se reunirem, só eles, no Kwanza Sul, e também mesmo em Luanda, desse suspeita, o que vai acontecer? Vão achar que são pessoas que estão se reunindo para se rebelar contra o governo, para fazer parte do movimento de libertação. E então, os irmãos do Kwanza Sul mandaram uma carta em Portugal. E em Portugal, o pastor de Portugal de Lisboa enviou Israel Goiás Filho de Luanda para ir no Kwanza Sul, para tentar ajudar os irmãos lá. E era, digamos, benéfico ter uma cobertura dos brancos. Por quê? Porque assim o governo não iria nos reprimir, não iria nos impedir de participar dos cultos. Por quê? Porque saberíamos que não é rebeldia, não são revolucionários. A igreja do Rangel, quando a igreja do Prenda, Mateus Cocola recebeu uma carta de Israel Goiás Filho, isso aqui em 72, que eu falei, uma situação de igreja, que convocava ele para uma reunião, que tinha a presença do senhor Peixoto, que era o coordenador ali da segurança, e ainda dizendo que ele vai estar presente e eles não podiam faltar. Então isso era quase que ameaça.
E aí vem a pergunta: por que então que gente como Mateus Cocola não aceitam o nome Assembleia de Deus, embora poderia ser protetivo? Porque alguns daqueles que estavam coordenados não tinham uma boa relação gerada com a nossa, em um certo ponto. Por quê? Porque, puxa, tem uma outra carta de irmãos que escreveram, inclusive com vários nomes, e você pode dar, por exemplo, o nome de Mateus Luiz. Só está Mateus Luiz, mas eu deduzo que é Mateus Luiz Capola. Acusando isso, que esses líderes estavam nos entregados como ovelhas entregas ao matador, estamos entregando a mão daqueles que querem nos oprimir. Então, não tinha como, por exemplo, nós queremos, Igreja Evangélica Pentecostal em Luanda, aceitar a Assembleia, tendo como cobertura que é preta e Pentecostal, mas os indivíduos estão aí a fazer coisas que, de certa forma, nos atrapalham, de certa forma, não nos beneficiam. E então, por isso que, mais à frente, para não nos tornarmos Igreja Cristã Evangélica, que é o nome que se tornou a Igreja Evangélica Pentecostal, para não nos tornarmos também Assembleia de Deus, decidimos fazer o quê? Voltar aos nomes antigos que nós tínhamos, como ou então a Missão de Cristo Alegre, ou então a Igreja Evangélica Pentecostal em Luanda. É mais ou menos isso por agora. Eu paro aqui, já falei. Meu Deus. Não, isso não nós ouvimos na intervenção inicial do reverendo Lourenço a estimar o pastor Israel pela brilhante intervenção que está a ter a trazer a história. Mas repare que o reverendo Lourenço sublinha assim: fico feliz pela forma como o jovem traz à tona, estuda a história da nossa igreja. É para dizer, irmãos, que essa história que está a ser contada e enfatizada, e o presbítero José Neto confidenciava aqui comigo, nota-se a alegria, transborda-se a alegria do rosto do pastor Israel. Ele fala com imponência, com satisfação sobre a nossa história. Irmão, essa história que está a ser contada por ele, com essa satisfação toda, temos ainda as figuras que vivenciaram isso. Amém. Nós podemos interagir diretamente com essas figuras. Caro internauta, você que me está a ouvir, caro internauta, você que está a assistir, irmãos que estão aqui na igreja, nós temos as figuras para falar da nossa história ainda vivos. Reverendo Lourenço Manuel está aqui presente, Reverendo Vitor Hugo, Reverendo Vitor Lourenço, Reverendo Alexandre Martins. Irmãos, nós temos, e podemos citar outros nomes, mas temos aqui presentes essas três figuras do painel que falam com propriedade. E eu via o pastor Israel a falar de alguns detalhes. Chamou-me a atenção o pastor Vipata aqui presente e a acenar com a cabeça, a concordar com algumas coisas. Com quem diz, não, o menino está mesmo. Pastor, desculpa chamá-lo por menino. Não, até não tem que desculpar, porque isso é para dar um incentivo. Vocês são os mais velhos, tranquilamente. Amém. E isso é para dar um incentivo aos nossos pais aqui presentes. Amém. Apostemos na educação dos nossos filhos. Sim. E aqui vou fazer uma brincadeira com o meu pastor Martinho. Pastor Martinho, então, mas o pastor Martinho, quer dizer, o menino para aprender tudo isso tinha aqui mesmo no Brasil. O pastor mesmo acabou por nos esconder todo esse conhecimento e andamos contigo mesmo aí, meu Manuel, pastor, é verdade isso. Mas é para dizer que o pastor Martinho preparou o caminho. Porque este jovem saía, na altura menino, saía da sua casa para os cultos de concentração, era um menino dedicado porque também apresentava as suas poesias, fazia parte do centro infantil. Hoje cresceu, houve a aposta da família e é uma bênção para esta igreja. Por isso, e aqui agora para gozar um pouco com o nosso pastor Israel. Pastor, está tudo ok, pastor, nós estamos a gostar, pastor. Espero que o pastor também esteja gostando aqui dessa plateia maravilhosa e de todos aqueles que estão acompanhando via internet, pastor. Aí o nosso abraço, pastor. Estamos a seguir uma pergunta, né? Vamos, senhor, presbítero, faz favor. Irmãos, nós estamos a trazer a história, amém? Amém. Você pode acompanhar, você pode participar. Mas, senhor, faz favor, a sua pergunta. Ok. Eu sinto-me feliz e regozijado por ser membro deste templo sede que teve o privilégio tanto de trazer
a história da igreja ao mundo fora e com os nossos irmãos presentes, nosso jovem Fungamesso, nosso presbítero José Neves, meu cota do Kazenga, porque, na verdade, ao vermos o que estamos a ver hoje, é uma bênção. É uma bênção. Mas o que me traz aqui na cabeça, tem um bichinho aqui na cabeça, é que de um tempo para cá nós ouvimos dizendo que a nossa denominação, ou seja, a nossa igreja, ela veio da Assembleia. E isso é um bichinho que para ou paira em muitos irmãos. E na locução do nosso reverendo Martinho, dizia que nós começamos, e do nosso pastor Israel, que viemos dali da missão evangélica, passamos em várias denominações para então atingirmos a nossa própria denominação, que é a IEPA. Eu queria saber, na verdade, se porventura a nossa igreja, né, começou, ou seja, se realmente veio da Assembleia ou não. Eu queria saber também se porventura, em que ano a nossa denominação foi fundada. Esta era uma das questões que eu tenho de princípio. E muito obrigado. Claro, Simão, muito obrigado pela questão. Irmãos, você aqui dentro pode também fazer a sua questão, preparar para tirar a sua dúvida. Você que nos acompanha a partir das redes sociais, o link está partilhado na página IEPA ontem, hoje e amanhã. Temos o link também do Zoom. Infelizmente, nós estamos no formato fechado. Portanto, nós disponibilizamos o link para você participar desta reunião e temos alguns irmãos a aderirem, a acessarem o link para acompanhar. Pronto, não temos o link aberto, mas estamos agora a transmissão e com o apoio técnico do jovem, de um dos jovens abençoados também que essa igreja tem, João Manuel. Obrigado. Estamos a fazer um direto de uma página no Facebook para você que está a acompanhar nas redes sociais. Estamos a falar da reforma da Igreja Evangélica Pentecostal em Angola, IEPA propriamente. Nós estamos a falar a partir do ano Templo Sede Arca de Noé. Estamos no Centro Evangélico Monte das Oliveiras. O Templo Sede Arca de Noé é liderado pelo reverendo Lourenço Manuel e hoje estamos a trazer a história da nossa igreja. E para este momento nós temos no painel 3 figuras emblemáticas: reverendo Vitor, reverendo Martinho e o reverendo Lourenço, que é o presidente do Templo Sede Arca de Noé. Reverendo Lourenço, nós vamos pedir, assim, telegraficamente para responder, por favor, a questão do Mano Sinão. Mas nós viemos, afinal, da Assembleia de Deus, o nome, ou como foi mencionada a passagem por várias denominações até chegarmos a época. Como é que aconteceu, exatamente? Eu penso que está claro. A fundação da IEPA começa com um missionário Edmundo Stark, em 1939. Vamos dizer que chegou em 1938, mas vamos dizer que a fundação é em 1939. E nós ouvimos a explanação já feita. A Assembleia de Deus aparece em 1946, quando vem o reverendo Cartacho, que é fruto do apelo que a irmã Pierre Stark faz à Igreja Assembleia de Deus em Portugal, e a Assembleia de Deus em Portugal está enviando o jovem Cartacho naquela altura, de 26 anos de idade, para ajudar na obra. E a história está clara. Nós não somos provenientes da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus veio para cooperar, veio para ajudar a obra, mas a fundação da igreja tem a ver com o casal missionário Stark. E nesta senda, passando para o nosso reverendo, nossa figura histórica, reverendo Vitor Lourenço, dentro dessa explicação que se faz, e ouvimos aqui falar da junta administrativa, quem de facto fazia parte dessa junta administrativa que também esteve na base desse movimento que depois faz surgir a Igreja Evangélica Pentecostal em Angola? A igreja, depois deste, como posso dizer, depois
depois das raízes, do batata, vai e vem cuspir, vai e depois vem a gente que estava aqui, ele anda o quem? Então, este estando aqui também escreveu para Portugal a chamar ajuda. Pode continuar, pai. Então, estando cá, outro missionário. Então, esse quer dizer, não. Nós, como viemos de Portugal, na igreja das Irmãs de Deus, a igreja que nós vamos tem que ser também a igreja de Deus. Então, a luta foi assim. Está gravado. Ok. Os princípios que realmente estavam a aplicar na igreja, Está gravado. Partilhar o vídeo. os negros, e houve também essa situação. Obrigado, reverendo. Nós vamos passar para o reverendo Alexandre Martinho para reforçar esse aspecto de quem de facto fez parte da junta administrativa, mas também para aproveitar, aclarar de facto sobre a Assembleia de Deus, MEPA, que é Missão Evangélica Pentecostal em Angola, IEPA, Igreja Evangélica Pentecostal em Angola. Quer dizer, nós queremos entender um pouco, e dentro da pergunta feita pelo nosso presbítero Sidão da Conceição Miguel, o que é que vem primeiro, o que é que acontece? Pela explicação dada pelo nosso pastor Israel, eu ouvi que a Igreja Evangélica Pentecostal já surge desde 1959. Então, pastor Martinho, gostava muito que o reverendo aclarasse essa questão que apresentamos agora ao pastor Vitor Lourenço, sobre quem fez parte de facto da junta, não é? E esclarecesse esses três movimentos. A junta administrativa era composta por Mateus Luiz Cacola, Manuel Joaquim e outros nomes não devia. Essa junta oficial é que convida o irmão José Domingos Caetano, que estava na tabela com o missionário Recanhas Pereira, porque o missionário Recanhas Pereira havia consagrado José Domingos Caetano. Então, era o único angolano que eles viram que, dentro daquele movimento, era o único angolano que estava consagrado. A junta oficial aqui, em Luanda, convida o Zé Domingos Caetano a vir aqui. Zé Domingos Caetano chega durante ela, encontra a junta. Disseram, olha, nós temos problema com os missionários. Ele também diz, olha, eu também tenho problema com o Reganhas Pereira, na capela. Então, convida os econômicos a fazer parte na junta oficial. É ele que consagra os primeiros pastores negros nesse movimento pentecostal. Agora, dos nomes, vamos só ver uma coisa. Mesmo a missão de Vista Alegre, primeiro foi chamada Missão de Vista Alegre, depois foi chamada Corporação da Vista Alegre, por causa dessa cooperação com missionários portugueses. Corporação de Vista Alegre. Depois vieram a chamar Igreja de Deus em Angola. Tá? Mesmo naquele momento, já os nomes surgiam assim. Como é que surge a Assembleia? A Assembleia surge através de uma carta do delegado da cultura, ou da educação, é assim que chamava, o delegado da educação faz uma carta a reabrir a missão de Vista Alegre, que estava fechada. Ao receberem esta carta, viram que agora já vamos reabrir a missão.
já tinha colhido as igrejas dirigidas pelos angolanos e a missão de Jesus ajudou tudo. Então, ele que surge com o nome de Assembleia de Deus, aplica, mas a Assembleia de Deus não fazia parte desse movimento todo. Israel foi aspira e coloca esse nome ali. Mas quando os angolanos viram que a cooperação não corria bem, primeiro era a opressão. O que disse o pastor Israel é verdade. Em 61, esses missionários entregaram angolanos a vida para serem músicos. Não era só içar a bandeira, era também ficado aqui. Quer dizer que dentro da igreja já havia repressão. O angolano que se saísse um pouco já era tido como terrorista. É assim. E a desconfiança mesmo dos missionários era mesmo essa de que quando os angolanos reuniam a sorte, pensavam que talvez havia infiltração dos terroristas que lutavam para a libertação de Angola. Então, é ali onde saiu esses nomes. Mas nós não fomos assembleanos, nós somos um produto do movimento pentecostal iniciado pelo Edmundo Stark, P.A. Stark, Cartacho Martins como cooperador. Esse movimento é que deu lugar a essa igreja. Bibliotecas vivas, essa é a vantagem dos dados. Muito obrigado, Sr. Martins. E há algo que eu tive agora na sua explanação, antes do nosso jovem Fungamento Xonita passar a palavra ao nosso pastor Israel, falou de que os jovens, os negros que sobressaíam naquela altura, eram vistos como terroristas. Quer dizer, assim o jovem Fundamento que está a sobressair, era já visto já como um terrorista. Jovem Fundo, muito cuidado então, ok? Vamos passar para o pastor Israel, não é verdade? O pastor Abel, todo cuidado é pouco. Irmãos, vocês que, repito, insisto, nós estamos a fazer história, estamos a trazer a história à tona, a história da IEPA, a história do pentecostalismo. E quem ainda não tem, eu recomendo e aconselho, você que me está a acompanhar através das redes sociais, adquira a obra. Não é por ser meu irmão em Cristo nem nada. O pastor Israel, ele está a falar com tanta propriedade, disse bem o reverendo Lourenço, só está a trazer aquilo que ele está a pesquisar, o que ele estudou. Quer dizer, as fontes ainda estão vivas. O que ele tem no seu livro tem ainda as fontes vivas aqui. E os mais velhos estão a confirmar. Então você que ainda não tem a obra ao pentecostalismo, está à espera de quê? Você que está a acompanhar essa transmissão, você que está aqui na igreja, irmãos, nós que estamos aqui no Templo C da Arca de Noé, o apelo é esse que eu faço. Vamos adquirir a obra ao pentecostalismo, vamos encontrar essa informação toda e um pouco mais. Sim. Nós estamos de ouvido. Olha, falando ainda dessas estudações, também pode comprar o livro A Igreja em Angola. Não traz tudo, mas vai trazer alguma coisa. Muito obrigado. Essa reunião lá no Chile, que dividiu as áreas, no livro A Igreja em Angola também fala muito disso. Muito obrigado, reverendo. Está aqui mais uma referência que pode ser tida para encontrarmos a história do pentecostalismo, para encontrarmos a história da igreja. E para trazer o pastor Israel, eu vou exatamente pedir que antes que ele faça comentários sobre outras questões, por favor, além desta, traga outras referências, bibliotecas, bibliografia. Aonde é que nós podemos encontrar essa informação? Alguma bibliografia, por favor, disponível? Pastor Israel. Perfeito. Eu tenho aqui em mãos, a primeira delas é Recantos do Mundo, de José Manuel Martins. É um autor português, e esse livro ele é sobre a história da Igreja de Jesus Evangélica, conhecida como a Igreja dos Brancos nos nossos documentos históricos.
E esse livro, o ponto positivo dele é que o autor é muito fiel à história. Muito fiel à história. E é por isso que vale muito a pena. É pena que só tem em Portugal, não temos em Angola, mas é um livro importantíssimo para compreendermos esse movimento no contexto de Luanda. E também o próprio livro do missionário Joaquim Cartacho. Esse livro de Cartacho também é fundamental, porque aqui, embora ele não é contado na primeira pessoa, isso é importantíssimo, talvez os pontos mais ricos desse livro aqui são as cartas, as atas, os documentos com o governo, que tem aqui, que nos coloca por dentro do contexto da época. É verdade que para você conseguir fazer uma construção cronológica da coisa, você vai ter que ler mais de 1 ou 2 vezes. Mas é um livro riquíssimo. Inclusive, ele aqui faz muitas menções ao contexto da IEPA e a relação que ele tem muito boa com a IEPA. Um outro livro que também pode ajudar, não temos em português, é o livro do Douglas Leroy, que é o bibliográfico, ou então o biógrafo de Pierre Starck, e ele escreveu sobre Pierre Starck. Eu tive de segurar a tocha, que é em inglês apenas, mas é um livro riquíssimo. Eu tenho à disposição um texto de tradução desse livro, que eu ganhei de alguns pesquisadores da IDA, que me deram, então eu tenho também comigo esse material. Outra forma também de podermos estudar é mesmo pegar todos os documentos históricos das demais igrejas, fazer contato da IEPA, da Assembleia, eu tenho da Assembleia, tenho da IEPA, então consegui agora alguém da ICEPA. Por quê? Porque você consegue fazer comparações para dar até os fatos, para não parecer, por exemplo, que você está sendo... Porque aqui é um ponto, eu enquanto jovem da IEPA, óbvio que eu quero falar bem da minha igreja, mas eu preciso falar acima do bem da minha igreja, dos fatos históricos. E a pesquisa tem a ver com isso. Então, são as razões que eu falei. Eu quero comentar um pouquinho aqui sobre a questão dos nomes Assembleia e IEPA. Primeiro, nós temos que, de fato, dizer o que disse o reverendo Martinho. Se tivéssemos que pensar em um nome justo para as igrejas, para a mãe de tudo, tem que ser a IDA, a Igreja de Deus em Angola, que vem com o casal Star. E por que isso? Porque o trabalho missionário foi sustentado pelos americanos. Era, por exemplo, em 48, quando chega Cartacho em Angola, para vir a sua família, quem dá o dinheiro da passagem que vai vir é o missionário Star, do dinheiro que ele recebeu também. Para conseguir comprar espaços, alugar casas, também era o dinheiro que veio da América. Portanto, eles eram os mantenedores da missão. Nós temos que dizer também, e isso aqui está em livros, inclusive esse livro mostra isso e esse também, que a Assembleia de Deus de Portugal não manteve, não sustentou o trabalho missionário. Inclusive, Cartacho se auto-envia, digamos, financeiramente falando, vendendo as suas coisas para vir para Angola. E, inclusive, quando ele tem de voltar para Angola, depois que ele vai aí para voltar, ele tem que pegar a herança que ele ganha do pai dele, que ele tinha perdido em Portugal, repartir com os irmãos. Teve que vender a parte da herança para poder vir para Angola, com a passagem para ter a família em Angola. Então podemos dizer que financeiramente a Assembleia de Portugal não apoiou inicialmente o projeto missionário. Um outro ponto, nós temos também que ser sinceros e perceber que a missionária Stark, que recebia dinheiro que sustentava a missão, era americana, não seria muito bem vista pelos portugueses que dominavam o nosso país. Então era muito mais coerente do que, inclusive, o próprio Cartacho fala disso. Chegou-se a um acordo que Cartacho iria mostrar que a missão ali estava em quê? Em nome da Assembleia de Deus Pentecostal, sentado, digamos, em Portugal. Para quê? Para não levantar suspeita da autoridade, porque assim pode fazer o trabalho melhor. Então podemos dizer que
Em termos de placa, não tinha até 65 e 71 uma placa que a gente diria que é a Assembleia de Deus Pentecostal. Não tinha, mas temos que reconhecer que em 52 a missão lá do Quirindo 70, quilômetro 70 do Guarda Sul, no documento, a base ela pertencia à Assembleia de Deus. E isso não foi por maldade, foi na verdade por segurança mesmo diante das instituições, por se falar que vem da América, pode ser visto com certa suspeita. Mas era sabido que os dignos de ter o nome era Ida, essa é a verdade. Inclusive, isso é tão sério que os irmãos da Ida desconsideram muito Joaquim Cartacho porque o vejam como um traidor. Eu não acho que tenha sido. São as circunstâncias, mas é do contexto. Agora, o que vai acontecer? Em 57, a missão é fechada. E é fechada por quê? Porque estava no nome pessoal de Cartacho como o veículo da Assembleia de Deus. E então o Cartacho sai do Guarda Sul, mas já tinha muitos povos, muita gente, espaços. E então vai para Luanda. E em 59, o que vai acontecer? Temos em Luanda a Igreja de Jesus Evangélica, não era Assembleia, era a Igreja de Jesus Evangélica. E então o Cartacho funda o quê? A Igreja Evangélica Pentecostal. Isso é 59. Até aqui, em 59, não temos uma igreja com o nome Assembleia de Deus. Quando o Cartacho vai para Portugal, Luís assume a igreja que ele fundou.